Salve, salve, gente boa, eu sou o professor Euclides, dessa Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Bom, hoje nós continuamos com o nosso estudo sobre o pecado original. Vamos dizer que estamos finalizando já o capítulo 2 e 3. Hoje nós vamos tratar do esquema salomônico em relação ao pecado. Entender bem o que é que o autor bíblico queria nos dizer quando falava pecado. Pecado, né? Quando fala qual a linguagem por detrás desse mito. Muito bem. E vamos fazer isso lembrando que muito obrigado por estar nos dando a sua audiência aqui no nosso canal. Não deixem de se inscrever, você que chegou agora, deixar lá o sininho e depois assistir a este vídeo, partilhar à vontade. Muito obrigado. Muito obrigado também a todos os nossos colaboradores do canal, todos aqueles que fazem isso de maneira formal, de maneira anônima. Muito obrigado mesmo. Lembro que aqui na descrição do vídeo nós temos todo o esquema de estudo desta aula, o material de apoio e a bibliografia. Então, vamos lá. O tema da aula de hoje é o pecado original, só que dentro da dinâmica do esquema salomônico de pecado. Então, quando o autor bíblico está falando de pecado, do que ele está falando? O que ele tinha em mente? Percebemos que, pensando em tudo que aconteceu até agora, desde o estudo do capítulo 2, o que se apresenta é apenas uma introdução daquilo que de fato é importante para essa cena. Lembrem que eu já disse que o ator principal do capítulo 2 e 3 é o homem. E aqui nós temos uma ruptura entre a perfeição, a criação, a bondade, a intimidade e agora o evento do pecado, que vai desfigurar todo esse processo. Então, mas de onde vem? Qual a inspiração para usar a linguagem que foi usada? Bom, esse texto, possivelmente, é um texto já vista, ele leva em conta o esquema salomônico para contar o pecado fundamental do homem. É na corte de Salomão que, naquele momento, está marcada por uma crise após o reinado de Davi. A grandeza, a prosperidade, a bênção, o bem-estar que foram alcançadas no reinado de Davi, nos anos seguintes, com Salomão, estão declinando. E o que quer dizer esse declínio? A literatura bíblica identifica essas duas entidades que são a causa dessa decadência de Salomão. A decadência política e moral, com a problemática fundada nos casamentos estrangeiros, que se apropriam de uma cultura estranha a Israel. No fundo, não são dois elementos negativos em si, né? Mas são elementos desviantes, podemos assim, com potencialidades de traição, de desvio da doutrina de Israel. De acordo com os livros de Reis, Salomão tinha, à época, 700 esposas, 300 concubinas. Né? Qual a diferença? As esposas, de fato, eram casamentos, e casamentos de origem política, e concubinas seriam mulheres que foram colocadas a serviço de Salomão, né? E que tinham um espaço na corte. É o que a gente vê na descrição de 1 Reis 11:3. E aí uma afirmação nesse versículo muito forte. Suas mulheres perverteram seu coração, né? As suas mulheres perverteram seus corações. O harém era muito grande, abastado, e isso era um sinal de riqueza. Isso era também demonstração de disponibilidade de aliança que levava poder. Portanto, a importância de um soberano antigo, ou seja, um harém muito grande no tempo antigo, no Antigo Oriente, era um ponto de avaliação sobre o número de alianças que ele tinha. Então, quanto maior o harém, maior eram as alianças internacionais. Isso, né, mostra também
que isso gerava também um ambiente de luxo, um ambiente de onde havia uma comunicação internacionais. E nesse ambiente é que se instaura o elemento negativo, chamado sincretismo religioso. Recordamos o fato de que a princesa do Egito, esposa de Salomão, isso está em 1 Reis 3, e a presença de outras princesas estrangeiras que chegaram em Jerusalém, em 1 Reis 11, 1 e 2, leva a crer que a corte de Jerusalém se tornou um ambiente internacional, onde se falavam muitas línguas, se tinham acesso a muitas culturas, a vários tipos de benesses dessas outras culturas que entraram em Jerusalém, acesso a outros tipos de alimentação, não aquela prescrita na lei. Então, tudo isso está dentro de Jerusalém. Então, o autor, a princípio, ele mostra isso como um ponto positivo, pois é diferente do que muita gente pensa. O nosso antigo autor, Javista, é uma pessoa muito aberta às outras culturas. Tanto que toda a construção de Gênesis 2 é usando a cultura estrangeira, os mitos das outras culturas. E isso ele fez nesse ambiente de corte. Contudo, com o tempo, se percebe que as princesas estrangeiras vinham e consigo elas traziam para o meio de Israel os cultos, as outras religiões, os outros meios de pensar o mundo, né? E, lamentavelmente, isso inseria no ambiente de Israel uma afronta contra as tradições, né? E isso leva a vários danos. 1 Reis 11, 4, 6 é dito isso explicitamente. Já velho, elas seduziram seu coração para seguir outros deuses. E seu coração não pertencia sem reservas ao Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. Salomão prestou o culto às Astartes, a deusa dos Sidônios, e a Melcom, a abominação o ídolo abominável dos Amonitas. Fez mal aos olhos do Senhor. Não lhe foi inteiramente fiel como fora seu pai Davi. Então aqui é dito com todas as palavras que esse ambiente multicultural, multirreligioso, afetou o próprio rei. Se somarmos esse elemento e a esse elemento, o elemento que já existia em Israel, que eram as sacerdotisas cainitas com os cultos de fertilidade e vários ritos orgiásticos, onde a figura feminina era o centro e profundamente contrário à religiosidade de Israel, nós vamos ver que isso gerou um ambiente de insatisfação. E aí se torna fácil entender como a escolha da mulher como instrumento de tentação foi motivada. Não por misoginia, mas por uma referência cultural objetiva daquele momento histórico. O antigo autor não tem preconceito com as mulheres. Quanto mulheres, na verdade, é precisamente como um teólogo, mas do que qualquer outro, podemos imaginar assim, dentro da cultura judaica daquela época, é ele que dá destaque à figura feminina e enfatiza a importância na história. No texto da tradição javista, a mulher ela tem um papel fundamental. Ela é a complementariedade da humanidade. A humanidade sem mulher não seria completa. Então a mulher é a cereja no bolo. Pode-se dizer que o personagem principal de toda a cena é a mulher. A cena inicial do capítulo 2 é a mulher. Precisamente a mulher. Tudo foi feito e ponto final. Diferente de Gênesis 1. É de fato o elemento que une o painel da criação, né? E o pecado é sempre algo que é colocado como uma ruptura. Então, se o ponto mais alto se encontra na mulher, o ponto de ruptura também vai se encontrar na mulher. E de fato, o elemento que une o painel da criação é o momento em que torna-se mãe. Em Jerusalém, a rainha mãe
ela tem um papel muito importante. E quem é a rainha-mãe? Não é a esposa do rei, porque o rei tem muitas esposas, mas é a mãe do herdeiro. É a mãe do herdeiro, a rainha-mãe. Essa é aquela que eles chamam de Gebirá, a poderosa, né? Então, essa sobe ao trono, né? Tornando-se a rainha-mãe. Seu papel é muito importante e ela aparece como a mão direita do rei nas grandes funções. É o que a gente entende quando a gente lê 1 Reis 2, capítulo 19 e 20. Betsabeia, pois foi ter com o rei para falar-lhe em favor de Adonias. O rei levantou-se para ir ao seu encontro, fez uma profunda reverência e sentou-se no trono. Mandou colocar um trono para sua mãe e ela sentou-se à sua direita. E é interessante o versículo 20. Tenho um pequeno pedido a fazer-te, disse ela. Não negues. Pede, minha mãe, respondeu o rei, porque nada te recusarei. Estou falando de Betsabeia. Estou falando então do seu filho, Salomão. Então, o poder de Betsabeia, muito grande. Ao longo da história, portanto, houve uma tendência em mostrar como as mulheres lideram a história da salvação. Por exemplo, Sara e Abraão, Rebeca e Isaac, Lia e Raquel com Jacó. Então, os patriarcas, eles têm ao seu lado mulheres poderosas, né? Assim, a mulher torna-se o protótipo da grande rainha, da grande mãe, a figura muito relevante. O texto já vista, portanto, não há nuances negativas ou misóginas quanto à mulher. Além das mulheres, a segunda causa dentro do pecado salomônico é a cultura. A escola organizada por Salomão tornou-se, com o tempo, uma escola orgulhosamente secular, ou seja, fios de pensamento estrangeiro entram por aqueles que perigosamente não respeitam, não preservam as antigas tradições de Israel. Isso, paulatinamente, faz com que abandone-se o raciocínio teológico e partam para um raciocínio meramente humano, né? A filosofia e outras coisas mais, distanciando a cultura do povo com a fidelidade de Deus. O problema do nosso autor, que é, de certa maneira, antissapiencial, ele é contrário a esta sabedoria, de forma alguma, né, ele quer deixar de ser um estudioso, pois ele o era, um teólogo. Mas ele pretende evoluir as suas reflexões com um cunho teológico, né? Isso causa uma polêmica, porque a maneira com que ele está escrevendo a história, ela não é bem interpretada. Essa mentalidade humanista, no mau sentido agora, ela afirma que sabe tudo, né? Ela entende tudo. E é essa chave que o nosso autor usa, né? O verbo fundamental na ação no momento do pecado é o finge, né? Se combinarmos esses dois motivos teológicos, a figura da mulher no contexto salomônico com a cultura da escola salomônica que finge saber de tudo, nós temos aí o componente para gerar o pecado, o conceito de pecado que está na mente. E aí, vamos lá. A mulher viu que não era ruim, era bom e desejava adquirir a sabedoria. E aí nós temos a maneira de ver contrária ao plano de Deus e, portanto, leva a fazer as ações que foram apontadas como prejudiciais. Gênesis 3, 6b. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e apresentou ao seu marido, que comeu igualmente. Olha o que é dito aqui. A mulher, vendo que era de agradável aspecto. E a palavra comer, ela vem aqui como desobedecer. Desobedecer. Não foi sublinhado aqui pelo autor, nessa troca, a figura da mulher emergindo, mas ela não é apresentada como culpada, pois a ação é uma ação voluntária da mulher e de seu marido. E aí nós vamos para aquilo. O versículo 7, ele vai apresentar a quebra de ruptura, a vergonha e o medo. Após o ato de comer, o ato que viola, existe a repercussão, né?
as consequências. O plano de Deus foi violado. Ponto final. Comeram aquilo que não era para comer. Ou seja, o comer nem é o verbo. O verbo aqui é desobedecer. Mas o autor queria que isso se materializasse. A serpente diz que faz a proposta. Os olhos se abrem. Serão como Deus. E eles obedecem. Eles não pensam na repercussão. Gênesis 3:7. Então os seus olhos abriram-se, e vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira e ligaram-nas, fizeram tangas para si. A serpente tinha dito que se abririam os olhos. A primeira consequência é não se tornar como Deus. Então, eles descobrem que eles conheciam muito mais antes, agora eles desconhecem tudo. Ou seja, eles estão num limbo de medo. E acontece exatamente o oposto. O homem percebe a sua fraqueza, a humilhação, a perda, a nudez. Na linguagem bíblica é exatamente isso, a perda da dignidade, da humilhação. O homem e a mulher perderam e perceberam que estão limitados. Eles percebem que são fracos. Tem vergonha disso. O homem descobre seu pecado, percebe que sua aversão a Deus era apenas uma ilusão e encontra-se com a consciência do seu próprio limite. Eles acharam, no limite deles, que Deus estava escondendo algo. E descobre que nada estava sendo escondido. Deus estava, de fato, lhes sendo honesto. E nutria por eles carinho, respeito, admiração. E aí eles se deparam com o seu limite. Eles percebem que Deus está vindo. E em vez disso, em vez de ir ao encontro de Deus, eles se escondem. O limite descoberto agora é doloroso, é vergonhoso. O homem e a mulher, eles, apresentados pelo autor javista, eles não são mais capazes de aceitar um ao outro. A presença do outro torna a consciência da própria miséria. Ele olha para a nudez dela, ela olha para a nudez dele, e ambos se dão conta de que estão nus. E isso os incomoda. A presença de Deus, que antes era pacífica, era feliz, agora se torna fonte de medo. É por isso que tecem folhas, né? E esse tecer folhas e fazer cintos com elas, figueira, é uma tentativa ridícula da humanidade de reparar o problema. A folha de figo é uma solução ridícula. Deliberadamente o autor aqui, ele mostra esse paliativo de uma maneira tão insípida, ineficaz, incapaz. E isso mostra como os esforços do homem para consertar aquilo que quebrou é inútil. A dificuldade de ler esse texto simbolicamente, enfatizando demais o aspecto da nudez, né? Ou seja, é o fato da nudez aqui ser apresentada muitas vezes com a conotação sexual que faz com que muitas pessoas ainda não entendam o que o texto está dizendo. Ou seja, a nudez aqui, ela não é uma interpretação do pecado no sentido de realidade sexual. Isso não é dito, né? E normalmente também não é escrito. Mas encontramos muitas pessoas que desde a Idade Média pensam assim, né? Essa impressão de que o pecado de Adão e Eva é um pecado vinculado à sexualidade não está no texto, não está apresentado em lugar nenhum, não está descrito em lugar nenhum. Porém, quando estamos tratando disso e falando de pecado original, estamos falando, muitas vezes sorrimos e dizemos, somos adultos, entendemos como é que é isso, né? Então, é como se ficasse nas entrelinhas. Aqui se encontra exatamente aquilo que o autor fala, que acontece nas escolas de Jerusalém. Fica-se aqui a questão do fingir. Eu finjo que sei do que estão falando, e a partir dali eu construo toda uma história. Eu finjo que eu sei o que Deus está pensando, e a partir eu escrevo uma história, né? Então, o discurso sexual, tirem ele fora disso. Não tem nada a ver com a questão do pecado original. A linguagem da maçã. De onde veio a linguagem da maçã, do pecado, né? Bom, era uma maneira de se expressar. Mas se nós pegarmos Gênesis a Apocalipse, nós não vamos encontrar isso.
a maçã, o pecado. O que nós temos lá é a árvore do bem e a árvore do conhecimento e a árvore do bem e do mal, né? E aí, numa pregação latina, surgiu, digamos assim, uma brincadeira com a palavra malus, que é maçã, e malum, que é mal. E aí, arbor mali, árvore do mal. E aí, não sei como, isso vira a macieira. Então, o fruto da macieira é a maçã. Não é uma macieira que é proibida. É a árvore do conhecimento do bem e do mal, não identificável como nem uma árvore da botânica, né? O pecado original não é comer a maçã, nem mesmo isso, não é nem comer a maçã, mas percebermos a linguagem, comer a maçã tem também essa conotação com referência sexual. A imagem da maçã, sem conhecer todo o contexto, ela evoca o pecado original dentro de uma leitura desse tipo. Isso é teologia popular, que foi se difundindo, foi se fixando e que pede explicações, né? Pede explicações, mas até certo ponto, porque depois fica subentendido. Esse é o grande problema, né? Porque se alguém pegar o texto, mas onde é que está maçã aqui? Onde é que está macieira? Não vai achar. E aí a conversa vai para outro nível. Mas não se faz isso. Exatamente por esse contexto púdico que remete. Então, vamos ter cuidado para usar a terminologia, para como usar essa terminologia da maçã. Também a terminologia de fruto proibido, né? Se temos que falar sobre essas coisas, vamos partir do ponto de partida, tendo cuidado. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que tem um valor simbólico, né? E esse valor simbólico, ele é muito profundo. Não é simplesmente jogar tudo na moralidade sexual, né? E aí vamos para um outro tema que o autor toca, a nudez. Quando eles tomam, quando eles comem, quando eles desobedecem, eles se dão conta da sua limitação, da sua nudez. A nudez é o limite descoberto pelo homem e pela mulher em relação com Deus. Torna-se medo, né? Gênesis 3:8. É uma cena esplêndida. O Senhor que caminha pelo jardim, como na brisa do dia. O homem com sua esposa esconde-se no meio das árvores do jardim. É uma cena de um senhor que passeia pelo seu jardim, uma visão muito do Oriente. No final da tarde ou no início da manhã, o dono da casa dá uma volta pela sua propriedade, né? E aqui é uma cena esplêndida. Deus, como governante oriental, quando o dia está caindo, um grande calor, desce para o jardim. A imagem da familiaridade, da confiabilidade, da amizade. Deus vai dar uma volta para conhecer a humanidade. Mas a humanidade tem medo de Deus. Sentem a sua presença e fogem, se escondem. Se escondem do quê? Da investigação. Ou seja, de dar a conhecer o que tinham feito. E aí nós temos outro tema, a investigação. Mas o Senhor Deus chamou o homem, ele disse, onde está você? Né? Onde está você? Né? Deus vai em busca do homem. O homem está em fuga. Mas a pergunta também vai além. É uma pergunta para o próprio homem. O que você fez? Né? E aqui, ele respondeu, ouvi o barulho de vossos passos no jardim, tive medo, porque estou nu e ocultei-me. O verbo terrível, né? Ter medo, amedrontar-se. O homem agora duvida de Deus. O homem não confia em Deus, né? O homem não confia nele. Tudo o que ele conhecia lhe dava segurança e confiabilidade. Agora que seus olhos se abriram, ele não confia mais. O homem não é confiável desde o início. Ele descobriu a sua própria fraqueza natural. O que ele era antes não mudou agora. O fato é que agora ele conhece. Ele sabe dos seus limites. Antes ele não sentia medo, agora ele sente. O autor apresenta através dessa nudez, desse inquérito, uma reflexão que mostra que o homem, quando começa a questionar-se sobre quem ele percebe que ele é dependente, né?
O homem tem medo porque sabe que é limitado, se conhece como um fraco. Tem medo porque confiou, né, que confiou em si mesmo, não confiou em quem lhe tinha apreço e confiança. Portanto, continua agora não confiando. Por quê? Porque agora ele vê a sua relação interrompida e Deus vem ao seu encontro. Então ele tem medo. Essa relação agora lhe parece ruim, pois ele conhecia tudo que estava dentro da ordem anterior. Agora ele trouxe o caos e por isso acredita que a relação com Deus possa lhe ser negativa. E aí a pergunta de Deus: quem te revelou que estavas nu? Terias tu, porventura, comido o fruto da árvore que eu havia proibido de comer? Olha que não existe uma acusação. Novamente, Deus está lhe perguntando. O evento, as consequências, Deus não muda. Deus não é o acusador. Deus é aquele que fez tudo para que o homem tenha dignidade. E quando vai fazer o inquérito, ele não o trata como um réu, mas o trata como alguém que é capaz de conhecer. Depois do evento vem as consequências, né? A investigação ela apresenta o que o homem ganhou com isso. O homem respondeu, né? O homem responde: eu perdi tudo. E aí ele pergunta ao homem: mas por que você fez isso? Deus vai procurar agora, né? Deus vai procurar fazer com que as pessoas tomem consciência do que elas fizeram, né? Faz o interrogatório e o homem, o que faz? O homem respondeu: a mulher que pudesse ao meu lado apresentou-me desse fruto e eu comi. O osso dos meus ossos, a carne da minha carne, o hino de júbilo está quebrado. Não existe mais. A mulher que você colocou ao meu lado é a culpada. A culpa do homem passa à mulher. Implicitamente, a culpa é também passada para Deus. Deus é culpado porque a mulher que foi dada por Deus enganou o homem. Ou seja, a virada do pecado leva o autor, né, a esse empoderamento. Deus não o acusa, mas ele acusa Deus. Ele acusa a mulher. A acusação da mulher, previamente ouvida por parte de si mesmo, é a acusação contra Deus como doador de uma coisa que tinha defeito. E aí a harmonia está quebrada não somente entre o homem e Deus, pela desobediência, mas também entre a mulher e o homem. Então isso é muito, muito interessante. Gênesis 3, o Senhor, Deus disse à mulher: por que fizeste isso? A serpente enganou, respondeu ela, e eu comi. Então essa é a lógica que se apresenta. Essa é a lógica que nós temos sobre esse texto. E é muito interessante ver como isso repercute. Isso repercute de uma maneira totalmente transformadora. Por quê? Não existe a insistência da palavra comer, né? Por trás deste verbo, devemos sempre entender o significado que nós vamos ter do pecado. O pecado que é apresentado aqui. Esse comer é símbolo não do ato de ingerir algo, mas do ato de desobedecer algo que foi prescrito objetivamente, né? Não existe nenhuma referência com uma ação histórica precisa. Comer qualquer fruta. Não é imposição disso, mas desobedecer. Então, aqui nós vamos encontrar o homem, e quando falamos de pecado, nesse texto devemos dizer que o pecado original é a desobediência de Deus. Não é comer, beber, praticar algo natural. Não é um ato humano, mas é um ato que fere a alma, fere a consciência do homem. É a desobediência. Não é fazer algo, mas é deixar de fazer, é deixar de obedecer. O homem dá o primeiro passo numa série de pecados na história neste momento, porque ele não confia mais em Deus, lhe falta fé. E quando lhe falta fé, ele finge fazer as próprias coisas sem saber o que está fazendo. É a origem do pecado. Ou seja, o pecado original é precisamente a desobediência e a desconfiança. Não é um pecado concreto, material, identificável, mas é não fazer as coisas como elas devem ser feitas.
qual o projeto que Deus apresenta. Então, essa é a lógica. O texto antigo não fala para nós, e por isso nós notamos uma outra coisa muito interessante. O texto antigo, que vai falar da origem do pecado, ele não fala também de pecado original. Ele nem usa a palavra pecado. A leitura cristã desse capítulo bíblico, com base na doutrina do pecado original, se deve a São Paulo, que na carta aos Romanos, especialmente no capítulo 5, desenvolve essa comparação entre Adão e Cristo e apresenta o pecado de Adão como origem de todos os outros pecados, ou seja, a desobediência, a falta de confiança em Deus. E a doutrina do pecado original não é compartilhada pelos judeus da mesma maneira. É próprio de uma releitura cristã. E aqui a gente tem que ter cuidado. O cristianismo fala do pecado original quando anuncia Jesus Cristo, que superou esse estado original. Ou seja, quando nós falamos de pecado original de uma forma negativa, como a ruína total da humanidade, falamos isso para lembrar que existe um caminho. Ou seja, falamos dele da forma cristã quando anunciamos, ou seja, existe a ruptura, mas existe aquele que redime, que restaura. Ou seja, não é a apresentação de algo enfadonho, mas de uma porta de esperança. Esse estado de desconfiança que a humanidade vive, a incapacidade de obedecer, é superado pela vitória de Jesus Cristo, que supera o pecado, que vence a morte. Porque em tuas mãos eu coloco o meu espírito. Um ato de confiança total. Onde não há a confiança, existe a obediência. Na relação bíblica, nós falamos do pecado original como uma chave positiva. Isso é, quando podemos dizer que ele é derrotado. Que o pecado não tem esse poder, não é essa coisa toda. Por quê? Porque já foi vencido. O Adão, que foi desobediência, que foi incrédulo, ele é superado pelo Cristo, que é plenamente obediente, plenamente confiável. Se a morte vem de Adão, a vida vem de Jesus Cristo. Assim como o pecado vem de lá, de Adão, a graça vem de Cristo. Isso é a possibilidade da vida nova. Em contraste com o primeiro Adão e o último Adão, essa realidade, essa reflexão, traz à tona a superioridade de Cristo. Por isso, lemos a página do Gênesis, do antigo autor javista, falando de pecado, a origem do pecado, a origem da morte, a origem da doutrina sobre o pecado. Porém, isso dentro de uma lógica cristã. E fazendo isso, fazemos sabendo que a graça de Cristo nos devolve a fé, nos firma na obediência, fonte de uma vida penhor de eternidade. Então, esse é o contexto do pecado salomônico. Por que a mulher foi apresentada? Não por misoginia, nem por algo negativo. Ela é o ponto central do texto de Gênesis 2:3. Ela é a cereja no bolo. Então, se ela é a cereja do bolo e ela está aqui, tudo é perfeito. Aqui há imperfeição, então o encontro está aqui. Como é que a mulher veio parar nessa situação? Porque em Israel, naquele momento, foi ela que trouxe todas as influências más, toda a idolatria, vieram através das mulheres, das esposas de Salomão. Por outro lado, também temos a cultura que traz isso. A cultura que, em nenhum momento, pelo autor javista, é pejorativa, porque ele faz toda a descrição da criação do homem usando mitos, assim, usando a linguagem mitológica em conhecimento, né? Então, bem entendido isso, o pecado ele entra na humanidade por onde? Pelo desejo de ser mais do que se é. Não se conhecendo o suficiente para saber que tudo aquilo que vem de fora, não agrega, fere a essência. O homem é perfeito, criado à imagem e semelhança de Deus. E o que existe é um cuidado de Deus para que o homem não transceda, para que o homem não exceda os seus limites. Limites que ele não conhecia,
porque ele fazia dentro de um ordenamento, de um conhecimento, de uma compreensão. É isso. Então, esse é o impacto do contexto teológico, do contexto histórico, na linguagem que foi aplicada, a linguagem mítica que é apresentada pelo autor javista. Uma linguagem que, olhando agora, conhecendo os seus significados, ela é muito, mas muito rica, ela é muito profunda. Ou seja, o homem, quando confia em si, ou finge que sabe tudo, ele se coloca como algoz de si mesmo, porque o efeito disso é simplesmente descobrir que ele tem limites. E esses limites vão colocar na boca de Deus remédios que Deus nunca previu para o homem. Bonito a cena. Deus pergunta: o que fizeste? Por acaso não fez isso? Não me desobedeceu? Ele não acusa o homem. O homem acusa Deus, acusa a mulher, mas não assume para isso. Então, daí nós temos a lógica da graça. A graça tira esse medo. E quando eu quero a graça, eu assumo as minhas fraquezas, coloco-me no meu lugar e recebo o dom da restauração. Esta foi a aula, esta é a Escola Teófilos. Eu sou o professor Euclides. Até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus. Deus os guarde.